Ei, gente, hoje esse vídeo tá muito especial porque eu vou contar aqui pra vocês coisas que já me aconteceram. Coisas sobrenaturais, coisas místicas, linhas do tempo diferente que eu mudei assim, muito diferente. Às vezes que eu fui parar em Sete Além, vai envolver furacão, terremoto, confusão, enfim, vou contar algumas das minhas experiências pra vocês. Isso porque eu já tive um pedido assim, né, perguntando se eu já mudei para uma linha do tempo totalmente diferente, e também porque eu sei que vocês gostam de exemplos. Então esses exemplos são para provar, entre aspas, não provar, mas demonstrar que as coisas sim acontecem, que as coisas são reais. Claro, né, às vezes a pessoa não acredita, tem gente que não acredita e tá tudo bem, né? Lembrando que esse canal é Ariel Aleatoriedades, então são as minhas aleatoriedades, são coisas que são totalmente verdade, mas que são verdades pra mim, na minha realidade, né? Então, assim, tudo bem também se a pessoa não acreditar, enfim. Mas eu vim contar porque quem gosta de saber, quem acredita, quem gosta de ouvir essas histórias, eu vim contar algumas das minhas experiências. Então, bora lá. Gente, primeira coisa, me aconteceu esses dias agora uma coisa muito doida, muito doida, muito doida, muito doida. É o seguinte, eu estava no centro de São Paulo. Para quem é de São Paulo, mora aqui na capital ou trabalha, né, aqui na capital, ou então já veio aqui muito, vai saber exatamente o lugar que eu tô falando. Ali na Praça da Sé tem a linha azul do metrô. Linha azul do metrô tem na Praça da Sé de São Paulo. E tem uma rua que é para você ir para a Praça da Sé até o Viaduto do Chá, que é ali em frente à Prefeitura de São Paulo, no centro, onde tem teatro municipal e tudo mais. Essa rua que eu tô falando é a rua que passa em frente a um restaurante que se chama Casa de Francisca, tá? Então, ó, tô falando pontos turísticos aqui, todo mundo sabe onde é. Essa rua em questão, gente, ela está toda aberta. É um canteiro de obras gigantesco, a rua inteira. Eles estão trabalhando nela lá desde que eu tô aqui em São Paulo, sei lá, deve ter uns 2 meses, e essa rua tá toda aberta, completamente aberta. Eles abriram até o fundo, tem máquina lá, gente trabalhando, enfim, não dá pra passar lá. Dá pra passar bem no cantinho assim, onde tá cercado pra pedestre, mas carro, moto, essas coisas, não dá pra passar, a rua tá fechada. Eu nem sei se lá passava carro, eu acho que lá nem nunca passou carro, né? Acho que é uma rua que não pode passar carro. Mas enfim, a questão é, a rua está fechada. Eis que, esses dias pra trás, eu passei lá, tava tudo fechado, a rua tava arrumada. Eles tamparam a rua toda, né? Tipo, encheram de terra, nivelaram tudo bonitinho, tiraram as cercas, assim, né? Que é pra impedir, né, de passar. E tava tudo arrumadinho. E aí, eu muito feliz, mandei uma mensagem pra minha mãe e falei, nossa mãe, você não vai acreditar. Arrumaram a tal rua aqui e, e vai e vai dar pra passar, não vai ficar mais aquele barro, aquela lama, aquela poeira, né? Vai dar pra ir nas lojas com mais facilidade, porque a rua é cheia de lojas, enfim. E eu fiquei toda feliz, falei, arrumaram. Só que aí, quando foi no outro dia, eu voltei, a rua tava do mesmo jeito. Toda aberta de novo, com a obra, com a coisa toda do mesmo jeito. Aí eu falei com minha mãe, nossa mãe, abriram tudo de novo. Abriram, a rua tá do mesmo jeito que tava antes, né? Então, tipo assim, fiquei empolgada à toa. Aí a minha mãe veio pra minha casa agora, nessa semana que passou, que foi o meu aniversário, e ela chegou ali nessa rua, a gente tava andando no centro, ela olhou pra essa rua e falou, Ariel, eu tenho que te dizer uma coisa, essa rua nunca foi fechada. Não tem a menor possibilidade deles terem fechado. Primeiro, porque pra que eles iam fechar tudo num dia, arrumar tudo bonitinho pra depois abrir de novo? Não faz sentido. Segundo, o estágio que essa obra está, não tem como ela ter sido fechada. E aí eu analisei bem e falei, bom, você tem um ponto. Aí eu fui me lembrar do dia que eu andei nessa rua. Eu falei, gente, mas eu passei aqui aquele dia, eu tenho certeza, né? Eu não tô doida. E aí eu lembrei que tava tudo fechado nesse dia. E que o fato de eu ter certeza que eu passei nessa rua específica é porque no momento que eu tava passando eu pensei, nossa, que estranho, Casa de Francisco tá fechado hoje. E aí eu percebi que o posto policial que normalmente estava ali também não tava. E eu percebi que todas as lojas estavam fechadas. E aí eu mandei uma mensagem para minha mãe também e falei, hoje é feriado aqui em São Paulo? Porque tá tudo fechado.
Então, assim, duas mensagens que eu mandei pra minha mãe que são provas de que eu vivi aquela experiência e vivi aquele dia, de fato aconteceu. Mas aí, né, me lembrando, eu me recordei disso, que realmente estava tudo fechado e eu estava sozinha. E o meu estranhamento de achar que era feriado, que poderia ser feriado, era justamente porque só eu estava no momento, no local. Tava todas as lojas fechadas, todo o restaurante fechado, não tinha a polícia que normalmente fica, não tinha as pessoas, os ambulantes, os vendedores, só tinha eu. Eu andei pela rua sozinha. E aí minha mãe falou, o que você teve foi uma experiência de dupla vista. E eu falei, não foi. Porque dupla vista é quando você tá em dois lugares ao mesmo tempo, né? Seu corpo tá num lugar e você, fora do corpo, tá em outro. Você tá ali em dois lugares. Só que o meu corpo físico, ele não tava em outro lugar, sabe? Eu estava totalmente materializada naquele lugar. Então, eu acessei uma outra linha do tempo, uma realidade paralela. Eu fui parar em Sete Além, sei lá, mas eu estava naquela rua e ela estava fechada, ela estava sem obra e eu passei por ela, não tinha ninguém, tava tudo fechado, só tinha eu e foi muito doido, gente, foi muito doido, muito maluco. Essa é a primeira coisa que eu tenho pra contar. Agora, isso foi agora, tá? Isso que eu tô contando pra vocês foi semana passada, isso foi agora. Agora eu vou contar uma coisa que me aconteceu em 2019, se eu não tô enganada, tá? Não vem ninguém dar um Google e falar, você tá mentindo, você falou a data errada, é porque eu acho que foi 2019. Se não foi 2019, foi 18, foi, enfim, tá? Foi antes da pandemia. É, mas, mas aconteceu tem tempo já, então assim. Eu não sei se vocês se lembram que teve em Minas, né? Eu também nem sei se foi no país todo, mas eu sei de Minas Gerais que eu sou mineira, né? Lá em Minas Gerais teve uma chuva, como é que chama, gente? Uma tempestade, que foi uma tempestade tropical, que era um furacão, né? Que veio das Bahamas, eu acho que se eu não estou enganada, se espalhou, chegou aqui no Brasil como tempestade. Foram ventos de não sei quantos quilômetros por hora, 100 quilômetros por hora, sei lá. E sei que devastou tudo lá na minha Minas Gerais, no meu interior, lá que, tipo, arrancou telhado das casas, dos lugares, inundou, tipo, arrastou... Uma confusão, gente, uma confusão. E o brasileiro não tá acostumado com isso, não. Ainda mais o mineiro. Esse trem de furacão não é com a gente. Então foi um trem que a gente nunca tinha visto. O que aconteceu comigo nesse dia? Eu estava indo pra faculdade. Eu fazia faculdade à noite, a aula começava às 19 horas. Esse acontecimento foi por volta de 19h05, 19h10 da noite. 19 é claro que é da noite. Vocês entenderam. Eu queria falar 7h10, 7h05 da noite, 19 horas, enfim. Eu estava quase chegando, só que a minha mãe tinha um estúdio no centro da cidade que era perto do campus da universidade. Então, tipo assim, eu tava num ponto onde se eu virasse pra um lado eu iria pro estúdio da minha mãe, se eu virasse pra outro eu iria pra faculdade, pra aula. E aí me veio uma voz, uma intuição, uma coisa, e me falou assim, não vai pra aula, vai pro estúdio da sua mãe. E eu pensei, que maluquice é essa? E continuei andando. Aí, de novo, não vai pra aula, vai pro estúdio. E eu pensei assim, nossa, isso deve ser eu mesma tentando criar motivo pra... Ai, gente. Meu Deus, desculpa, credo, que louca. Pera, vamos ver se vai voltar. Bom, acho que não. Vamos lá. Eu pensei, isso sou eu mesma criando motivo pra não ir pra aula. Aí, falou, tipo, de novo, não vai pra aula, vai pro estúdio da sua mãe. Aí eu falei, nossa, que bobeira. É claro que isso são coisa da minha cabeça, né? Tipo, eu mesma querendo dar desculpa. Aí me falou assim, não é você querendo dar desculpa, porque você sabe que essa voz não é sua. Essa é uma voz masculina. Aí eu pensei, eita. Só que, gente, eu teimei. Porque a gente não acredita nas coisas, né? A gente não te deixa pra lá. Eu insisti e fui, passei o estúdio da minha mãe e fui na sequência de ir pro campus. Gente, quando eu tava quase chegando, começou os ventos. E foi do nada. Quem vivenciou isso sabe, é do nada. Tipo, do nada tava assim, é como se fosse uma tempestade se formando, tanto é que eu pensei, vou andar rápido pra a chuva não me pegar. Mas os ventos mesmo, a doideira, é um trem que chega do nada. Gente, chegou os ventos com tanta força, chegaram, né, a chuva e o vento com tanta força, que eu tava com um relógio, esse relógio se arrancou do meu braço. Eu acho que bateu uma pedra nele, alguma coisa nele, que ele, tipo, só abriu e saiu voando.
começou a arrancar telhado, arrancar tudo, aí voando telhado. Aí o guarda-chuva, que eu tava com o guarda-chuva, né, na minha mão, o guarda-chuva, ele foi se retorcendo com a força do vento, foi me machucando. Aí até que me machucou minha mão, eu tive que abrir a mão pra parar de machucar, ele saiu voando. Eu pensei, meu Deus, esse guarda-chuva vai bater em algum lugar, vai machucar também, vai danificar alguma coisa, mas eu não tive escolha. Aí eu comecei a entrar em desespero e me encostei numa beirada, assim, de uma casa e comecei a pensar, eu vou morrer porque eu não ouvi a danada da voz. Jesus amado, eu vou morrer porque eu teimei. E aí começou a cair telhado, gente. Os telhados, as coisas, pedra, tudo. E aí começou a bater coisa em mim, que aí eu já tava de olho fechado, porque é muito vento e muita coisa voando, não dava pra abrir o olho. Aí eu com o olho fechado, eu não vi o que era, mas eu sei que ia bater nas coisas em mim, eu fiquei toda machucada. Ia bater nas coisas em mim. Pensei, meu Deus, não acredito que eu vou morrer por teimosia. Eis que eu vi nessa confusão toda, eu vi um carro que estava parado com uma luz de celular acesa. Pensei, tem alguém nesse carro. Eu abri a porta do carona e entrei no carro de um desconhecido. Quando eu entrei no carro desse desconhecido, caiu uma pedra gigante no teto do carro. Não sei se é pedra, se é telhado. Afundou assim um pouco o teto e depois caiu no para-brisa. O para-brisa caiu no nosso colo. Quebrou o vidro, caiu tudo o vidro no nosso colo. Eu pensei, gente, eu vou morrer. Não lembro a cara da pessoa, tá? Era um homem, olha, gratidão por você ter deixado eu entrar no seu carro, apesar de que me adiantou tanto. Mas assim, não me lembro, não sei quem é, não sei nada. Eu só sei que passei muito aperto. O negócio parou, porque foi tipo, o vento passou, fez a destruição toda e parou, né? Não morri, tô aqui. Aliás, se tem alguma linha do tempo aí que aconteceu alguma coisa, não sabemos, mas estou aqui. E saí do carro chorando, fui pro estúdio da minha mãe, que eu pensei, tá, agora não adianta eu ir pra aula, né? Eu vou pro estúdio da minha mãe. Quando eu cheguei no estúdio da minha mãe, era várias portas de vidro, coisas de vidro, os vidros estavam todos quebrados, estava tudo quebrado. E aí, quando eu cheguei, eu não falei uma palavra, eu tava tipo meio chorando assim, mais baixo. E entrei, na hora que eu entrei, minha mãe veio me encontrar, tava sem luz também, tá? Porque caiu a luz de tudo, tava tudo escuro. A minha mãe veio me encontrar na cidade toda isso, tá, gente? Vocês podem procurar no jornal aí que saiu. Minha mãe veio me encontrar e quando eu cheguei lá, eu descobri, né, que a minha mãe, nesse meio tempo em que eu tava passando por isso, a minha mãe falou assim com o pessoal que tava lá com ela no momento: Ariel está me chamando. E eles falaram, não, ninguém chamou. Aí minha mãe falou, está me chamando, eu tô ouvindo. E antes disso, na hora que eu recebi a mensagem do tipo, não vá pra aula, alguém, né, tipo, mandou uma mensagem pra minha mãe e falou assim, alguma coisa que ela captou com, tipo assim, nossa, será que a Ariel já chegou? Tipo, ela verbalizou isso para as pessoas que estavam lá com ela. Será que a Ariel já chegou na aula? Então, assim, estavam mandando mensagem pra nós duas, tentando me ajudar, sabe? E aí depois, né, ela falou, a Ariel tá me chamando, a Ariel tá me chamando. E eu não chamei, gente, momento nenhum eu chamei. Realmente ela ouviu eu chamando, mas eu não chamei. E ela tava escondida no banheiro com as pessoas, porque todo o estúdio dela era de vidro, né? E igual eu falei, o vidro da porta quebrou, tava tudo assim, então eles se esconderam no banheiro. E ela saiu do banheiro pra me buscar em meio à escuridão e caco de vidro, porque ela ouviu eu chamar, mas eu não chamei. Eu não chamei. Na realidade que eu tava, né, gente? Então, bom, eu me machuquei, assim, de hematoma, de pancada, das coisas que bateram em mim, mas fora isso. Ah, daí eu fiquei com esse braço esquerdo sem conseguir levantar ele completamente, assim, por um tempo. Por causa das pancadas, mas não deu, fora isso, graças a Deus, não deu nada, não. Porém, foi muito doido. Foi muito doido esse dia, foi muito doido essa experiência. Terceira experiência. Vocês sabem que eu morava em Portugal até o início desse ano, né? Em Portugal a gente pegou vários furacões, vários terremotos, tiro, porrada e bomba. No primeiro furacão, eu morava numa praia que foi o epicentro do furacão, ou seja, foi tipo lá que o furacão aconteceu, lá que ele ficou mais, ó, falei tudo errado, terremoto, né? Furacão que eu queria falar. Primeiro terremoto, eu morava num lugar que era o epicentro do terremoto, lá que o terremoto aconteceu, lá que, sabe, que a terra tremeu, que foi que a galera sentiu. Eu saí pra trabalhar e, tipo, sei lá, 5, 10 minutos depois que eu saí de casa, aconteceu o terremoto. Eu não senti. Eu não senti um terremoto. E, gente, momentos depois, eu passei por outros terremotos no qual eu senti, e realmente é uma coisa que não tem como você não sentir, você não perceber. E, tipo assim, hoje eu percebo que é porque eu tava numa realidade diferente. A linha do tempo que eu tava não teve terremoto.
Porque não tem como ter um terremoto onde você tá e você não sentir. É impossível. E tipo assim, todo mundo ficou, meu Deus, o terremoto, meu Deus. O meu marido ficou louco, ele falou, amor, você sentiu o terremoto, aquela coisa, porque ele tava em casa e tremeu tudo, vibrou tudo. E eu não. Falei, que terremoto? Sabe, como assim terremoto? Então eu estava em outra linha do tempo, completamente diferente, onde com certeza não teve terremoto. Outra coisa que me aconteceu sobre pequenas coisas, né, que me acontecem sempre, sobre manifestação, por exemplo. Meu aniversário é dia 11, dia 12 é dia dos namorados. E a minha mãe estava aqui comigo, que ela veio passar meu aniversário comigo. E nesse meio tempo, a gente tinha coisas para fazer, a gente estava indo no lugar no dia 12, e ela falou assim, nós saímos do metrô, vimos o pessoal vendendo flor, né, dia dos namorados, buquê, aquela coisa. Minha mãe falou, nossa, queria comprar um buquê. Aí eu falei com ela, para de ser boba, você não tem que comprar buquê nada não, tipo, alguém vai te dar, né, uma flor, você não tem que você comprar. Gente, andamos 100 metros depois disso, parou um carro, né, deu até medo, parou um carro, e o homem dentro do carro nos ofereceu um buquê de flores. E falou, né, pra vocês duas e tal, aquela coisa toda. Imediatamente. Tipo, uma manifestação, assim, instantânea, uma mágica na hora, assim. Sabe? Uma coisa muito, muito doida mesmo. Porque eu sei que as pessoas falam assim, isso é bobeira, isso é coincidência, é coisa pequena. Mas nós vibramos em outra frequência, como já diriam os engenheiros do Havaí, sabemos que não é bem assim. Então, assim, eu tenho infinitas histórias muito difíceis de acreditar e as mais bobas, digamos assim, que podem parecer só coincidências da vida. Mas são várias histórias e elas acontecem o tempo todo. E se vocês gostarem desse vídeo, engajarem nesse vídeo, não esquecerem de dar like, de comentar, de contar as experiências de vocês, de se inscrever e de estar aqui conversando comigo, eu faço parte 2 contando mais coisas ainda. Se você não me conhece, eu sou Ariel Estevam, eu sou atriz, escritora, historiadora. E, gente, para quem quiser o meu livro, As Coisas que Aprendi com Você, e quiser comprar direto comigo, autografado, é só me chamar lá no meu IG, me mandar uma DM, tá bom? É um livro de prosa poética, então, assim, falando coisas da vida, mas numa vibe de poesia. Muito obrigada e até a próxima.